Inteligente Smart City para a cidade de São Paulo, com a presença dos vereadores André Santos, Cris Monteiro, Daniel Annenberg, Marlon Luz, Rinaldi Gílio e Tami Miranda. E Aurélio Nomura também, presidente. Registrando a presença também de Aurélio Nomura, nosso colega querido. Deu quórum, senhor presidente. Deu quórum, muito obrigado, viu? A pauta prevista para hoje é leitura e deliberação de requerimentos. E vamos também ouvir o... sim. Pessoal, só vou pedir... A gente vai fazer uns requerimentos aqui agora. E aí só para manter o quórum, tá? Vou ler o requerimento agora, inclusive. Requerimento número 27. Requerimento com o intuito de incentivar o debate para a construção de um plano de cidade inteligente para a cidade de São Paulo, solicito o convite à senhora Suzane Marchioni, CEO da Brasil, da Planet Smart City, para a presença na próxima reunião ordinária desta comissão. A Planet Smart City é uma empresa PropTech que busca definir inovações e aplicações de novas tecnologias no mercado imobiliário. A empresa também é considerada uma startup e utiliza tecnologias inovadoras para mudar como cada um que interfere no mercado imobiliário de compradores e consultores faz negócios. Isso modifica a maneira como se constrói, se projeta, se vende, se aluga e se administra os imóveis. A Planet Smart City é responsável pelo primeiro projeto de cidade inteligente planejado no Brasil, o Laguna Smart City. A convidada pode ser contactada através do seguinte endereço de e-mail institucional: s.marchione@planetsmartcity.com. Assina esse requerimento Cris Monteiro, vereadora do Novo. Todos aqueles que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 28. Requeiro a esta comissão de estudos de forma regimental que seja convidada a senhora Malu Molina, na frente da coordenação da virada ODS na cidade de São Paulo. E-mail eletrônico malumolina@prefeitura.sp.gov.br para participar e acompanhar os trabalhos dessa comissão. Assina o vereador Marlon Luz. Todos os vereadores que concordaram com esse requerimento continuem como estão. Está aprovado. Requeiro esta comissão de estudos na forma regimental, requerimento número 29, que seja convidado o senhor Chase Olson, representante da Smart Sky, e-mail eletrônico chase.olson@smartsky.tech, para participar e acompanhar os trabalhos desta comissão. Assina o vereador Marlon Luz. Todos aqueles que concordaram com esse requerimento permaneçam como estão. Está aprovado. Perfeito. Vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos os colegas vereadores presentes nessa comissão também. E vamos ouvir hoje o senhor Juliano de Souza de Albuquerque, Maranhão, professor da Faculdade de Direito. Senhor presidente.
Pela ordem, nobre colega vereador, querido Rinaldo Gílio. Só queria saber quais são os vereadores ausentes, por favor. Os vereadores ausentes foram... É da comissão. Perfeito. Faria de Sá, Holiday, Rubinho e Jorge Wilson. Tá bom, senhor presidente. Obrigado. Só isso aí. Perfeito, querido colega Rinaldi. Vamos lá. E também lembrando, antes de chamar o nobre colega, o professor de Faculdade de Direito, Juliano, dizer que eu coloquei lá no grupo da nossa comissão duas reportagens, né? No Estúdio Folha e no Estadão, sobre São Paulo e alguns projetos que ela tem já no sentido tecnológico, no sentido de Smart City. É uma boa leitura. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Perfeito. Então, vamos ouvir o Juliano de Souza Albuquerque Maranhão, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, conforme requerimento número 26 de 22. Percebo que o Juliano já está online aqui com a gente. Boa tarde, Juliano, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo a essa comissão. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer participar dessa reunião da comissão para compartilhar aqui ideias e discutir um tema que é tão importante para a gestão municipal e para o desenvolvimento não só urbano, mas como da organização, da própria organização social e da comunidade. Perfeito. Você tem então a palavra. A palavra está com você. Pode fazer a sua apresentação. Ah, ótimo. Eu até tinha preparado uma apresentação, mas eu estou vendo aqui que eu não vou conseguir compartilhar, mas não é necessário. Eu vou discorrendo sobre os temas. Caso vocês achem interessante ou queiram discutir algum ponto, podem me interromper. Eu acho até interessante que a apresentação estimule debates. Caso vocês tenham alguma colocação, por favor, pode tomar a palavra e nós podemos, então, debater ou esclarecer algum ponto. Talvez não tenha ficado claro. Aqui agora eu recebi um sinal sobre eu poder compartilhar. Procurar no computador. Acho que eu não vou conseguir não, porque tá teria que mudar a configuração de privacidade. Deixa eu ver. Acho que foi. Chegou. Nós perdemos o convidado, presidente? Estou tentando entender ainda. Ah, tá bom. Senhor Juliano está online ou caiu? Parece que caiu mesmo.
Fernando Holliday, presente. Registrando a presença do nobre colega vereador Fernando Holliday. Oi, perdão, eu acabei me desconectando. Deixa eu tentar agora compartilhar mais uma vez, se não der certo, tudo bem? Se não der certo aí... Mas tinha funcionado, tá? Ó, acho que agora? deu de novo. Funcionou? Funcionou. Só acho que pode botar modelo de apresentação aí. Tá. Pronto, agora vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Tá ótimo. Bom, então o tema que eu reservei para conversa com todos hoje liga, na verdade, um aspecto essencial de uma governança em relação a cidades inteligentes, que é o uso da tecnologia de inteligência artificial, né? Então, o planejamento, toda a construção, integração de uma cidade inteligente diz respeito à utilização de uma série de dispositivos conectados que coletam dados e processam esses dados não só para fins de planejamento de uma cidade, como também para prestação de serviços online para os cidadãos, né? Então, quando nós falamos de cidades inteligentes, na interação entre a gestão municipal e os cidadãos, certamente é empregada essa tecnologia de inteligência artificial. Então, eu reservei para tratar desse tema, porque algumas questões devem ser abordadas, que são objeto de preocupação quando nós lidamos com essa hipótese da administração municipal, ao implantar cidades inteligentes, se valer dessa tecnologia. E essa tecnologia vai ser contratada junto a terceiras ou vai ser desenvolvida internamente dentro da própria administração municipal, né? E nós temos que estar cientes de que essa tecnologia tem um potencial enorme de trazer benefícios, mas também pode trazer certos riscos. Ou seja, é justamente essa possibilidade de trazer riscos que motiva a regulação da inteligência artificial. Ainda não existe no Brasil, está em discussão atualmente no Senado, com um projeto de lei de inteligência artificial que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que regula a inteligência artificial. Mas, mesmo ausente, ainda não que não esteja em vigor a lei, a inteligência artificial é uma realidade e num projeto de de uma cidade inteligente para São Paulo, certamente a inteligência artificial tem que ser abordada, em particular a preocupação com seus riscos e sua governança para que ela produza os benefícios almejados esteja presente, né? Deixa eu falar primeiro de institutos que estão ligados à Universidade de São Paulo, que podem ser relevantes nessa empreitada de desenvolvimento de cidades inteligentes com o uso e emprego de sistemas de inteligência artificial, né? Primeiro, eu quero falar do Instituto Logorithm, que é um instituto de inteligência artificial aplicada ao direito. Foi criado por professores da Faculdade de Direito da USP, da Faculdade de Engenharia da USP, a Politécnica da USP, e do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP, né? Tem aqui o site do Instituto. E esse instituto ele é conveniado à Faculdade de Direito da USP e tem duas frentes de trabalho. Uma primeira frente de trabalho é voltada a aplicações da inteligência artificial ao direito, né?
ou seja, aplicações da inteligência artificial à prática jurídica. E essa prática jurídica pode ser desde a atuação dos escritórios de advocacia, de tribunais, mas também da aplicação de regras e execução de regras por órgãos da administração, né? Então, uma das frentes é pensar na aplicação de sistemas de IA para processar informações jurídicas, processar legislação e ter aplicações automatizadas de legislação. Um exemplo de inteligência artificial utilizada na administração na esfera federal é um projeto chamado Projeto Claudinha, que está ligado a um projeto mais amplo de inteligência artificial ligada à proteção do consumidor, que é uma ferramenta que detecta cláusulas abusivas e pretende, então, colocar à disposição dos consumidores uma ferramenta na internet que seja capaz de detectar cláusulas abusivas ou potencialmente abusivas em contratos de relações de consumo. Uma outra frente de trabalho do Logorithm diz respeito ao direito da IA, que significa a regulação da inteligência artificial ou o estudo das implicações jurídicas da inteligência artificial. Dentro dessas implicações jurídicas da inteligência artificial, está presente a preocupação com a sua regulação, que é um dos temas que eu quero abordar hoje. Juliano, é a vereadora Cris aqui. Como você disse que a gente poderia interromper, né? Eu estava justamente pensando nessa questão da regulação da inteligência artificial. Como isso é um assunto, para mim, né, pelo menos, e para alguns de nós talvez seja correto dizer, uma coisa nova, né? Fico pensando, né, como legisladora, se há alguma coisa, eu acho que você vai cobrir isso aí, só para deixar no seu radar. Se há algum projeto que a gente possa fazer para ajudar, ou isso teria que partir sempre do executivo, né? Certo. Eu pretendo abordar esse tema em que eu acredito que possa haver uma participação importante do legislativo, não só federal, mas estadual e municipal, na regulação da inteligência artificial. Tá ótimo, obrigada. Bom, um outro instituto de pesquisa é o Centro de Inteligência Artificial, o Center for AI, da USP, que é um instituto fomentado pela FAPESP e pela IBM, criado ele é um daqueles institutos que foi estimular, cuja criação foi estimulada pelo MCTIC, numa parceria entre órgãos de fomento e empresas privadas, para o desenvolvimento da inteligência artificial. O Centro de Inteligência Artificial da USP ele tem uma temática geral, né, mas que busca atuar em zonas de fronteira do desenvolvimento da inteligência artificial para colocar o Brasil, o país, no mainstream do desenvolvimento da IA, em particular naquilo que é chamado de processamento de linguagem natural em português, em que o Brasil tem uma chance de ser aí dominante nessa tecnologia em âmbito internacional. Agora, de particular interesse para essa comissão é o Centro de Pesquisa Aplicada, chamado de Inteligência Artificial Recriando Ambientes, que é também chamado de IARA. É um projeto também, um dos projetos de criação de centros de inteligência artificial do MCTIC. O centro é uma aliança da USP, da Unesp e da Unicamp. E o foco desse centro de pesquisa é justamente o desenvolvimento de tecnologias e estudos sobre cidades inteligentes. Eu sou pesquisador associado, sou um dos fundadores do Logorithm, sou pesquisador associado do Centro de Inteligência Artificial da USP e sou pesquisador associado da IARA. Em particular, minha pesquisa está focada nas questões jurídicas que estão ligadas à criação e estruturação, gestão de uma cidade inteligente, e um dos caminhos que nós estamos, o Instituto foi recém-criado, então um dos caminhos que nós estamos
trilhando nessa pesquisa é justamente de que forma as administrações podem lidar com a inteligência artificial e o uso da inteligência artificial na implantação de cidades inteligentes. Bom, o que eu quero levantar aqui com vocês é justamente uma preocupação com a necessidade de regulação da inteligência artificial, olhando para essa tecnologia como um vetor de implantação de cidades inteligentes. Existem uma série de motivos para a regulação da IA que trazem preocupação na sua aplicação. Existem motivos instrumentais, basicamente consiste em evitar resultados danosos da tecnologia. E esses resultados danosos podem vir de decisões erradas, por exemplo, veículos autônomos que identificam de maneira equivocada determinados objetos. Um exemplo recente de um acidente com um veículo autônomo que identificou uma bicicleta com uma barra trazendo compras, né, de um supermercado. Aquela imagem foi classificada como um carro e na aceleração o ciclista foi atropelado e acabou morrendo, né? Então, existe possibilidade de danos físicos, inclusive morte, por decisões erradas de inteligência artificial. Essa é uma preocupação particularmente presente com veículos autônomos, que é também uma tecnologia que está na fronteira para cidades inteligentes, em particular naquilo que se refere a transportes públicos, não? Decisões discriminatórias também são objeto de preocupação dos sistemas de inteligência artificial, que podem incorporar vieses que estão presentes na própria base de dados. Existem dois tipos de discriminação que podem ocorrer com a utilização de inteligência artificial. Uma é por Juliana, eu vou te interromper mais uma vez. Eu não sei se você está mudando os slides, porque na minha tela, pelo menos, está parado no primeiro slide. Eu estou mudando, sim. Agora foi. Então, eu vou fazer o seguinte, acho que na apresentação ele está travado, eu vou aumentar aqui. E aí a gente vê nesse modo de apresentação mesmo. Isso. E assim não tem esse problema. Assim, tá bom? Não mudou nada aqui. Acho que não sei se tem um tempinho. Tá igual. Ainda tá aparecendo, sabe, quando você estivesse no seu computador com... Não, mas eu vou deixar assim, porque quando eu coloco para apresentação, ele não tá rodando. Tá bom. Então, o que eu fiz foi ampliar a imagem e a gente continua nesse formato. Tá ótimo. Tá ótimo. Então. Bom, então pode haver decisões discriminatórias também, seja por alocação, seja por qualidade. Qual a diferença, né? E que são exemplos que podem ser relevantes no modelo de cidades inteligentes. Recentemente, na verdade não tão recentemente, né? Hoje na era da tecnologia e na era da informação, falar em recentemente significa falar em meses. Né? Passaram 1 ano, 2 anos, já não é mais recente. Mas, por alocação, ocorre quando o próprio sistema de inteligência artificial faz alocações discriminatórias. Então, um exemplo da Amazon, que passou a utilizar um sistema de inteligência artificial para revisão e indicação de contratação de funcionários que se baseava em dados viesados e acabava indicando para a contratação homens brancos e privilegiava homens brancos em detrimento de mulheres, né, e negros. Mas principalmente era uma discriminação de gênero, favorecia os homens em detrimento das mulheres. Então, um sistema de contratação de servidores na administração também pode utilizar a inteligência artificial, mas há uma preocupação quanto à possibilidade de discriminação, seja de gênero, seja de raça, ou por qualidade. Uma das tecnologias que é bastante cogitada no modelo de cidades inteligentes é o reconhecimento facial, né?
E o reconhecimento, os modelos aplicados a reconhecimento facial têm apresentado uma discriminação por qualidade, no sentido de que a acurácia do sistema, a precisão do sistema, é maior para homens brancos do que para mulheres ou do que para negros. Então, aqui não é um problema de alocação discriminatória, mas a qualidade do sistema ela é mais eficiente, eficaz para homens brancos. Os sistemas de inteligência de reconhecimento facial foram utilizados, por exemplo, em alguns municípios, no Rio de Janeiro, por exemplo, pela Polícia Municipal, para a identificação de foragidos. E apresentou alguns problemas, tendo em vista que houve uma série de prisões equivocadas, com base em reconhecimento facial, em sua grande maioria de mulheres e mulheres negras. Então, essa é uma preocupação bastante presente. Outro aspecto importante que motiva a regulação da inteligência artificial é a legitimação, ou seja, a justificação dos seus processos, a justificação dos seus resultados. A inteligência artificial tem um problema inerente para alguns modelos que são mais complexos, ou seja, é difícil identificar quais foram os critérios determinantes de uma decisão ou de um resultado do sistema de inteligência artificial. Tá? Então, você tem, por exemplo, sistemas que avaliam crédito de alguém que solicita empréstimo e que traz e que há opacidade em relação a quais são os critérios determinantes. Ou sistemas que fazem um diagnóstico de câncer, em que há dificuldade, muito embora haja bom grau de precisão quanto à identificação de uma doença, o sistema não entrega uma explicação clara do porquê que ele chegou àquele resultado. Ou entrega critérios que não são aceitáveis do ponto de vista de uma justificação da decisão, por exemplo, quando aponta que a fonte utilizada no computador seria relevante para indicar o risco de inadimplência de um indivíduo. Né? Embora possa até ter relevância pelo padrão que é identificado pelo sistema de inteligência artificial, aquilo não se legitima. Então, por exemplo, no uso de inteligência artificial por sistemas dentro de um município que interajam com cidadãos, é importante que as decisões desse sistema de inteligência artificial sejam capazes de oferecer os motivos ou os critérios pelos quais se chegou àquela decisão. Né? Então, Juliano, Cristina de novo. Eu estou aqui me perguntando, né, e ao mesmo tempo confirmando essa história da inteligência artificial no reconhecimento facial ser mais acurada para homens brancos do que para mulheres ou pessoas pretas. O que explica isso? Existe uma explicação sobre isso? Ou uma das hipóteses tem a ver com, e aí aparecem as preocupações que eu vou falar mais adiante, sobre critérios de governança ou melhores práticas no desenvolvimento e aplicação de sistemas de inteligência artificial. Então, nesses casos, o que acontece? São problemas no treinamento. A inteligência artificial são metodologias que usam modelos matemáticos para classificar volumes massivos de dados. Né? Então, o sistema vai aprender com essa base de dados que a informa. E essas bases de dados podem ter problemas de sobre-representação, representação de um grupo de indivíduos de uma forma mais intensa que outro grupo de indivíduos menos favorecidos. Existe um banco de imagens, se você consultar a internet, colocar humano no Google, vocês vão perceber que de homens brancos do que isso porque existe uma disponibilidade de imagens muito maior de homens brancos do que de negros e mulheres nessas bases de dados. E quando se utiliza, é feito o treinamento da inteligência artificial por uma base de dados que está desequilibrada, esse sistema vai aprender melhor a utilizar, a fazer essa identificação com base naquele conjunto de indivíduos que é mais representativo
do que naquele conjunto de indivíduos que é menos representativo. Então, o que se aponta como principal causa dessa discriminação por qualidade tem a ver com uma má gestão da base de dados utilizada para treinar os sistemas de IA. Tá? Levando em consideração que esse treinamento ele também não é estático. Ele continua a ser realizado na medida que a inteligência artificial é utilizada. Né? Então, essas bases de dados são dinâmicas, e se a inteligência artificial é exposta a mais dados para reconhecimento facial de homens brancos, ela vai aprender melhor a reconhecer e identificar homens brancos do que mulheres, do que negros. Daí a importância de você ter uma gestão adequada que siga as melhores práticas para esses dados. Muito boa pergunta. Bom, outro problema de legitimação, além da justificação das decisões perante os indivíduos que são sujeitos à decisão, então, numa cidade inteligente em que a administração utilize inteligência artificial para tomada de decisões, por exemplo, a aplicação de multa, usando um sistema de multa de trânsito, usando um sistema de inteligência artificial, é importante que o resultado gerado venha com uma explicação do porquê que aquele veículo foi multado, em quais condições. O que nem sempre é entregue por um sistema de inteligência artificial baseado em aprendizado de máquina, principalmente aqueles baseados em sistemas complexos de aprendizado de máquina profundo. Então, outra preocupação com gestão de sistemas de inteligência artificial é adotar modelos, talvez aí existe um trade-off entre eficiência e capacidade de explicação ou justificação. Se eu faço uma determinada aplicação que pode impactar um determinado cidadão, como a aplicação de uma multa, é importante que ele seja capaz de contestar essa multa, né, em âmbito administrativo. Daí porque é importante que essa decisão e aplicação da IA tenha os seus fundamentos explicados e disponíveis, os critérios pelos quais se chegou àquele resultado. Outro ponto de legitimação diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Essa é uma grande preocupação, por exemplo, em sistemas de vigilância ou de reconhecimento facial. Você pode ter um sistema extremamente eficiente, com um grau de acurácia próximo a 100%, para a identificação de indivíduos em espaços públicos. Mas será que essa aplicação se legitima, sob o ponto de vista da proteção de dados pessoais? Por exemplo, um sistema de reconhecimento facial em espaços públicos, em tempo real, que indique e identifique cada um dos indivíduos que está naquele local, pode ser indesejável porque pode, inclusive, por exemplo, inibir processos de participação política, participação em manifestações políticas, na medida em que o indivíduo não deseja ser identificado. Né? Então, esses temas são todos temas objetos de preocupação num modelo de implantação de cidades inteligentes, porque pode haver danos, discriminações, pode haver problemas de justificação na interação das máquinas com os cidadãos e também questionamentos a respeito da privacidade dos cidadãos. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar consciente que nós, apesar de termos preocupações, temos uma tecnologia diante de nós com enorme potencial de aumentar segurança e eficiência, viabilizar conhecimento, trazer novas possibilidades para a medicina e para diferentes campos do conhecimento, para a agricultura, é capaz de otimizar a produção, trazer novos elementos, novas possibilidades para a educação e para a proteção ambiental. Então, existe um risco também de subutilização da inteligência artificial, não só superutilização. A inteligência artificial ela deve ser estimulada dentro de uma política, em particular numa política para cidades inteligentes, mas, ao mesmo tempo, seus riscos precisam ser mitigados.
de tal forma que esse sistema de inteligência artificial alcance valores considerados fundamentais. Primeiro, que o uso da inteligência artificial não traga maleficência, ou seja, não cause mal aos seus usuários humanos, seja um sistema seguro sob dois aspectos que dizem respeito à segurança. Primeiro, a possibilidade de invasão do sistema de inteligência artificial para utilização por meio de cyberattacks para fins maliciosos. Eu posso ter um sistema de segurança baseado em inteligência artificial que é invadido por hackers e, a partir daí, pode fazer usos ilícitos de um modelo que foi pensado para fins benéficos. Por outro lado, a segurança também é pensada do ponto de vista da redução dos riscos de erro do sistema de inteligência artificial. Ou seja, um dos objetivos, dos valores a ser perseguidos é que o sistema de inteligência artificial seja, de um lado, seguro do ponto de vista de estar imune a ataques maliciosos e do ponto de vista de evitar ou minimizar ao máximo a possibilidade de erros. Outro valor importante é a responsabilidade. Ter a possibilidade de responsabilizar os agentes desenvolvedores ou empregadores do sistema de IA quando houver algum problema ligado a algum prejuízo, dano físico ou psicológico ao usuário ou àquele que sofre um reflexo de uma decisão de um sistema autônomo. O outro é a transparência, que tem dois sentidos. De um lado, a transparência perante o cidadão, de que ele interage com o sistema de inteligência artificial. Muitas vezes nem sempre é claro. Nós estamos lidando com um chatbot, ou quando nos recomendam produtos, que está por trás ali um sistema de inteligência artificial. E outro lado da transparência é a explicação dos resultados que eu já comentei. A não discriminação, no sentido de que a inteligência artificial, aqui também dois sentidos, que os seus resultados não devem ser discriminatórios, né? No sentido de desfavorecer os grupos já menos favorecidos, causando discriminações abusivas, e, por outro lado, que ela seja inclusiva, ou seja, suas aplicações sejam pensadas para trazer inclusão para os diferentes grupos sociais. E outro princípio fundamental, outro valor a ser protegido é a proteção de dados pessoais e a privacidade individual. Né? Bom, e normalmente, como se dá o controle desses riscos que foram apontados e de que maneira eu direciono a inteligência artificial para satisfazer e atender aqueles valores? Né? Como eu tenho um sistema de natureza dual, que tem benefícios e riscos, e, por outro lado, é um sistema com uma dinâmica de inovação muito grande, a melhor forma de lidar não é proibir ou restringir, mas procurar incorporar quais são as melhores práticas no desenvolvimento e na aplicação da inteligência artificial. Lembrando aqui, quando eu falo de melhores práticas, eu não me limito só ao desenvolvimento técnico do algoritmo, não é só uma questão técnica. Ele diz respeito a toda a governança da gestão humana que está por trás, desde a idealização de um projeto de inteligência artificial até o emprego do sistema de inteligência artificial. Né? E quais são, normalmente, essas medidas de governança para os sistemas de inteligência artificial? A realização, uma delas é a realização de análise de impacto e mapeamento de riscos associados à IA, ou seja, ter um planejamento sobre quais são os riscos envolvidos, a gestão dos dados, que vai bem na pergunta da vereadora Cristina Monteiro, como é que eu lido? Eu tenho que separar bem os dados de treinamento, verificar se eles não são subrepresentados ou não. Vou dar um exemplo num sistema da Nova Zelândia de reconhecimento que usava um modelo automático para conferir ou não passaporte, e
todos os passaportes solicitados por asiáticos eram rejeitados porque o sistema apontava que a foto estava com o olho fechado. Isso porque o treinamento não utilizou dados suficientes de asiáticos, né? Documentação. É muito importante documentar todas as etapas e as decisões relevantes no desenvolvimento da inteligência artificial e na sua aplicação. Porque, caso haja algum dano, essas decisões relevantes elas estão documentadas e pode ser indicado onde está o responsável por aquele prejuízo que foi causado. Registro automático dos eventos, ele é fundamental, tem um log que registra, durante a operação do sistema, quais são os seus acontecimentos e sua evolução. Muitas vezes você somente percebe uma discriminação após o funcionamento do sistema. Então, um controle em aeroportos, que pode revelar um viés racista, você percebe isso durante o funcionamento do sistema. Às vezes, isso não pode ser percebido ex ante. Por outro lado, ter ferramentas de interface homem-máquinas que sejam apropriadas e que possam ser verificadas do ponto de vista de uma interação transparente, né? E aqui, isso também está ligado a uma medida de governança de transparência quanto ao emprego, que traga esclarecimentos sobre a aplicação e a interação com o sistema, mas também transparência em relação a qual é o processo de tomada da decisão para um sistema que vai ser aplicado e utilizado por um cidadão, né? Juliana, oi de novo, perdão. Oi. Eu, infelizmente, tive que atender uma pessoa, me ausentei aqui por 2 minutos. Essas medidas de governança que você está colocando, elas são sugestões, 2 perguntas em uma. Elas são sugestões que estão sendo feitas, e quem as tomaria? Certo. Quem seria o responsável, né, Uhum. de colocá-las no lugar, como fala em place? Ótima pergunta. Essas medidas de governança são medidas que estão se sedimentando com algum consenso por diversos documentos técnicos de instituições dedicadas ao desenvolvimento da inteligência artificial internacionais, né? Então, você tem o Institute of Electronic Engineers, tem um white paper e o European AI Act, que é a proposta de regulamentação europeia de inteligência artificial, que também traz medidas de governança. Existe uma ISO já só sobre discriminação em inteligência artificial e outras que aparecem também no meio acadêmico. Eles vão, de uma certa forma, apontando quais são esses parâmetros e criam modelos de certificação que se pretendem criar selos de certificação e de qualidade de inteligência artificial. Então, quem que pode aplicar ou tomar essas decisões? Essa é a pergunta relevante, que é como tornar vinculantes essas melhores práticas. Uma coisa é enunciar, chegar ao consenso de que essas são as melhores práticas, mas como tornar vinculante essas melhores práticas, né? Uma delas é uma imposição externa pelo Estado, uma forma de regulação, no sentido de que os desenvolvedores devem aplicar. Uma outra forma é uma regulação interna, uma autorregulação para as empresas ou pelos desenvolvedores de inteligência artificial para a adoção dessas medidas de governança, né? E aí com maior detalhamento, dependendo do setor, automobilístico, de aviação, médico, como esses padrões de governança eles podem se especificar para cada setor, né? Uma outra forma que eu acho particularmente interessante de cidades inteligentes é uma chamada regulação por exemplificação, ou também chamada de market shaping, modulação do mercado. Como é que ela funciona? O Estado ou as entidades de administração adotam determinadas exigências nas suas atividades que ela pretende ver replicadas pelo mercado. Então, por exemplo, na implantação de cidades inteligentes, eu sei que vou contratar
de modo intensivo softwares de inteligência artificial. Bom, então, para que eu estimule as melhores práticas, eu posso colocar como condições para a contratação que o fornecedor atenda aquelas melhores práticas, né? Dessa forma, eu crio já uma forma de atuação, um modelo de atuação no mercado que influencia a atuação dos agentes propriamente dentro do mercado, né? Então, uma das formas de se regular indiretamente, por exemplo, a administração ou o município de São Paulo, por exemplo, poderia adotar uma série de princípios de contratação, isso pode inclusive ser objeto de legislação, sobre como contratar inteligência artificial, que vai olhar não só para modelos de contratação mais flexíveis, porque nós estamos lidando com uma tecnologia que tem uma dinâmica ainda de alteração e, portanto, não se adequa tanto a modelos de contratação ou de licitação que especificam qualidades do produto a ser entregue. É muito mais interessante adotar modelos que olhem para objetivos a serem alcançados e estimulem parcerias de pesquisa e desenvolvimento, né? Mas essa iniciativa da administração municipal ou estadual, ao estabelecer essas melhores práticas como condições que os agentes fornecedores devem satisfazer, isso já é uma forma de modelar o mercado e garantir que o uso de inteligência artificial pela administração vai seguir melhores práticas de governança, né? Então, essa é uma forma, e aí você pode ter, no âmbito da administração municipal, federal ou estadual, órgãos de controle que vão cuidar, ou comissões, comitês, que vão cuidar de analisar se são ou não seguidas essas melhores práticas, tal como estabelecidos nos editais de contratação, né? Existem outros modelos de regulação, por exemplo, o modelo europeu, que é um modelo híbrido, em que se utiliza tanto a autorregulação setorial, porém uma autorregulação setorial que seja reconhecida pelo Estado. O Estado estabelece parâmetros mínimos de regulação, de melhores práticas, por exemplo, a serem seguidas, e permite que entidades setoriais, associações, por exemplo, dos médicos, associação da indústria automobilística, criem, então, seus regulamentos específicos aplicados aos contextos de cada indústria, que depois, então, é validado pelo Estado por meio de mecanismos de certificação, que podem ser oficiais, obrigatórios, ou podem ser voluntários, né? As empresas podem ver que tem um selo de qualidade de ar, é algo que agrega valor no mercado aos seus potenciais clientes. Então, essas são formas distintas de regulação, né? Mas eu queria, então, que o meu objetivo aqui foi chamar a atenção para vocês de que na esfera municipal, apesar de na esfera federal haver uma regulamentação e uma indicação de que a regulação da IA deve ser de âmbito federal, é importante ter ciência de que a implantação de cidades inteligentes vai se utilizar intensivamente de inteligência artificial e vai levar a uma contratação de softwares ou equipamentos que incorporem inteligência artificial bastante acentuada. Para isso, é necessário, para que isso seja feito com a garantia de mecanismos de governança para evitar riscos, evitar discriminações, para legitimar o uso em termos de explicabilidade e privacidade dos cidadãos, é importante se assegurar de que essas contratações vão seguir os melhores parâmetros de governança. E, para isso, o município pode se preparar ao fazer com que a administração pública adote determinados cuidados ao contratar a inteligência artificial. Dentre elas, esses padrões de governança. Então, a regulação federal não exclui o âmbito, a esfera de legislação, tanto estadual quanto municipal,
no sentido de regrar os próprios procedimentos internos para o desenvolvimento interno pelos departamentos de tecnologia da informação, de inteligência artificial, ou a contratação de fornecedores de sistemas ou equipamentos que incorporem inteligência artificial. Então, essa é a mensagem principal que eu queria dar para vocês e chamar a atenção para a necessidade para se atentar para essa realidade e para essa tecnologia, e certamente vai ser um pilar fundamental de qualquer política de implantação de cidades inteligentes. Uhum. Eu sei que nós estamos trabalhando, você conhece a Maria, nós o convidamos hoje, né? Nós estamos com um projeto de lei aí no forno, com utilização de inteligência artificial, acho que estamos fazendo aí a 6 mãos. Então, muito obrigada. Primeiro, por ter aceito o nosso convite, feito essa brilhante apresentação, também pela parceria que a gente está estabelecendo aí com o escritório. Obrigada. Eu que agradeço. Juliano. Você deu um nó na minha cabeça. Foi na tua também, Cris? Olha, minha cabeça já é naturalmente um nó. Então, eu vi outro dia um vídeo muito estarrecedor, que é uma pessoa que faz o uso de um avatar, e ela pode se passar por você e falar coisas para você, como se fosse eu, como se eu agora fosse um avatar. Uhum. Mas a compleição facial e tudo muito, muito parecido. Então, a gente tem que ter governança, né? Se bem que isso aí vai fazer no submundo da internet, né? Mas é um mundo que a gente não consegue parar. E nem não regulamentar tanto também, né? Porque senão eu sou mais liberal. Acho que a gente precisa ter regulamentação, obviamente, porque senão tudo fica muito solto, mas a regulamentação que não pare, né? A tecnologia, não pare o futuro, não impeça desenvolvimentos tão importantes como esse aí que a gente falou. Tem que ter mecanismos de governança, mecanismos de controle. Mas vai lá, Marlon. Me parece, se eu não estou errado, Juliano, me ajuda a entender. Acho que os exemplos que foram citados, ou pelo menos o que mais me marcou aqui, tem a ver basicamente com preconceito. Certo? Preconceito por usar uma fonte grande, etc. As leis que já existem sobre isso, elas não valeriam também para essas decisões de inteligência artificial, ou você vê a necessidade de criar leis específicas aí para a inteligência artificial? Olha, por enquanto, a única lei que traz um dispositivo especificamente direcionado à inteligência artificial é o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 20 protege o usuário, aquele a quem a decisão automatizada direcionada, ao dar-lhe o direito de revisão dessa decisão e de explicação de seus fundamentos. Né? Agora, em relação a decisões discriminatórias, a lei somente atribui a competência à ANPD para, quando houver problema em relação a segredo industrial daquele sistema que foi aplicado, a ANPD estabeleceu uma auditoria desses resultados da inteligência artificial para verificar se há discriminação. Então, por enquanto, legislação específica sobre inteligência artificial, a gente tem esse dispositivo que é muito limitado para lidar com as outras preocupações, né? Uma competência para autorar e verificar a discriminação ainda é muito pouco, tendo em vista os riscos que existem e os riscos de dano também que são causados. Você tem legislação geral sobre ações discriminatórias, mas que vão levar a uma imputação àquele que empregou ou àquele que desenvolveu. Não há muita clareza em relação a qual seria o agente responsável quando o resultado discriminatório ele advém de um sistema de inteligência artificial que toma decisões autônomas.
Será que é o desenvolvedor? Ou é aquele que aplicou a inteligência artificial? Ou é aquele que se beneficia economicamente do uso da inteligência artificial? Quem seria o responsável? Existe uma dúvida também em relação a isso que possivelmente a jurisprudência deve resolver, ou então a legislação. Por enquanto, no Brasil, existem alguns projetos de lei, 2 originários do Senado, um originário da Câmara dos Deputados, que já foi e agora está no Senado. Foi criada uma comissão de juristas no Senado, eu faço parte dessa comissão de juristas, para, então, elaborar um projeto de lei substitutivo para a regulação da inteligência artificial. Então, o que você tem são legislações sobre esses temas, discriminação ou responsabilidade civil por danos, mas que não prevêem especificamente esse fator novo, que é uma máquina que toma decisões autônomas e gera dúvidas, no final das contas, sobre quem é o agente responsável nessa cadeia de ações que leva ao dano ou leva à discriminação. E, por outro lado, você tem a legislação de proteção de dados que regula só marginalmente um dos problemas, uma das preocupações ligadas ao uso da inteligência artificial. Esses dias, acho que mês passado, tentei abrir uma conta num aplicativo de criptomoeda, que não tem regulação nenhuma. E meu cadastro foi negado. Achei muito engraçado. Nunca tinha tido um cadastro negado. E ainda mais relativos a uma coisa que, sei lá, de tecnologia ou coisa parecida. Você acha que as leis poderiam proteger nesse sentido? Não? Eu acho que sim. Por exemplo, sobre o aspecto de transparência, né? Se essa análise, essa avaliação foi feita por um sistema de inteligência artificial, isso devia estar claro para o usuário, para você, quando foi fazer esse cadastro, saber que a avaliação é feita por um sistema de inteligência artificial. Mas, mais do que isso, saber quais são os critérios que são relevantes para essa decisão de cadastrar ou não um determinado indivíduo na conta. Interessante, questão da transparência, né? Porque eu não fui informado do motivo da recusa, né? Exatamente. Então, esse é um critério de governança, por exemplo, em uso de inteligência artificial pela administração, que deveria estar presente. E você pode, na contratação de inteligência artificial, especificar isso, que todo uso que vai provocar uma interação do cidadão com a inteligência artificial, ele deve ser esclarecido, deve ser avisado e devem ser trazidos as razões, os motivos que justificam uma decisão ou outra. Já que estamos falando aqui um pouquinho de inteligência, dados, como você vê a geração de dados por pessoas que estão na internet? Você vê isso como uma espécie de microtrabalho, por exemplo? A regulação de dados de indivíduos na internet, não sei se eu entendi muito bem. As pessoas geram dados na internet quando elas estão navegando na internet, certo? Sim. Então, por exemplo, o Waze está gerando um trabalho está gerando informações sobre trânsito. Então, eu estou colaborando, certo? Tá certo que eu faço uso, eu colaboro para poder ter a informação. Mas alguns dados são usados como vantagem competitiva por algumas empresas, né? Por exemplo, você está aqui, que é uma coisa que eu trabalho bastante, que é a parte de motorista de aplicativo. Por mais que aquela pessoa não esteja fazendo uma corrida, por mais que ela esteja trabalhando sem... ela está disponível para fazer uma corrida, mas não está trabalhando, o fato de ela estar rodando com o carro sem corrida, ela está colaborando com informações para o aplicativo. Sim. E, de certa maneira, ela não está sendo remunerada por isso. Então, isso também entra em IA, porque gera dados que gera inteligência artificial. Sim. Então, a inteligência artificial, o que eu quero dizer, ela não é só sobre a decisão, mas sim sobre a base de conhecimento. Você acha que existe uma regulação sobre também a base de conhecimento? Ou, enfim, eu citei uma espécie de microtrabalho aqui, mas poderia ser, enfim, outras coisas? Uma ótima pergunta.
Inteligência artificial é uma tecnologia intensiva em dados. É por isso que a proteção de dados pessoais aparece como uma das preocupações, né? E a inteligência artificial, ela não só é treinada com dados antes de ser colocada, como depois da sua aplicação, do seu emprego, ela continua coletando e processando intensivamente dados pessoais, né? E esses dados, obviamente, são monetizados pelas empresas que prestam esses serviços. E tem dois lados aqui. Uma é as empresas que oferecem as soluções dominantes, como o Waze ou o Google, eles passam a ter uma vantagem competitiva em relação aos outros, que não têm uma quantidade suficiente de usuários. Essa é uma preocupação, que também está em jogo, né, o equilíbrio competitivo em inteligência artificial. Mas, por outro lado, existe o fato de que há uma monetização, de um lado, dos dados pessoais, sem uma contrapartida por aqueles que fornecem, né? Existem, por exemplo, na Europa, uma regulação que chama Data Act, que olha justamente para essa preocupação, como os indivíduos podem, então, escolher ou fornecer os seus dados e possivelmente monetizar esses dados. Mas, além disso, existem soluções que nascem do próprio mercado, no sentido de criar, para dados pessoais, aplicativos que criam uma gestão de dados pessoais e tornando os itens de propriedade por meio de NFTs, por meio de outras tecnologias, para que, então, isso possa ser comercializado perante seus usuários. É uma preocupação, não é exatamente do sistema de inteligência artificial, mas é lateral e ela é bastante relevante. Caros, eu tenho um compromisso agora às 4h, eu vou ter que sair, mas eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade e fico à disposição para outras conversas, quando vocês entenderem pertinente para essa interação, não só entre a Universidade de São Paulo e a Câmara, mas também entre os institutos, o Logarithm, o Center for AI, e, em particular, o IARA, que é um instituto de IA aplicado a cidades inteligentes. Perfeito, Juliano. Muito obrigado aí pela sua colaboração hoje na Comissão de Estudos Smart City, um tema bem relevante, bem interessante. E agradecemos, se possível, em algum outro momento também ter algum round 2 aí, que acho que seria também interessante. Pergunto aos nobres pares se alguém deseja fazer uso da palavra. Creio que não. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião ordinária. A próxima reunião ordinária será convocada na forma regimental. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, Juliano. Obrigado.